dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos retomar um pouquinho das áreas. Vamos lá? Quem está falando aqui é a professora Alessandra Matos. O que a gente estava trabalhando, né, no nono ano, quando a gente estava trabalhando algumas partes, algumas áreas. Nós vimos as áreas dos quadriláteros e as áreas dos triângulos. Quando nós vimos a área dos quadriláteros, o primeiro quadriláterozinho que nós trabalhamos foi justamente o paralelogramo. E a gente chegou à seguinte conclusão, que a área, demonstramos isso, deixa eu só puxar o pincel para cá, que a área de um paralelogramo era justamente o quê? A base vezes a altura. Estão lembrados? Aí você fala, professora, mas calma aí, é a mesma fórmula do retângulo. Sim, o retângulo é um paralelogramo também. É a mesma forma do quadrado, só que do quadrado, você vai falar para mim assim, professora, a área do quadrado era L ao quadrado. Sim, por quê? Porque a base e a altura tinham a mesma medida. Então era a mesma coisa realmente. Aí depois nós vimos em seguida outros quadriláteros, né? Vimos o losango, que nós percebemos que para calcular a área do losango, nós demonstramos para vocês, bastava fazer o produto das diagonais. Vamos lembrar? Características do losango. Todos os lados congruentes. Apresentava duas diagonais, uma grande e uma pequena. Essas diagonais, o que elas faziam? Se cruzavam ao meio. Então, metade para cima, metade para baixo, metade para a esquerda, metade para a direita. E perpendicularmente. E aí nós vimos que existiam aqui dentro 4 triângulos retângulos. Então, se eu calculasse a área de um desse triângulozinho aqui e multiplicasse por 4, eu tinha a área do meu losango. Que nós demonstramos que era coincidente com o quê? Com o produto das diagonais, tudo pela metade. Beleza. Em seguida, trabalhamos com outro quadrilátero, que foi o trapézio. No nosso trapézio, nós tínhamos uma base maior, uma base menor e a altura. E aí eu lembro que eu brinquei com vocês. Como que era a fórmula mesmo? Dá um beijão, mais um beijinho. Quando? Hoje, as duas. Então, a soma das bases, maior com a menor, vezes a altura, tudo sobre 2. Beleza, prof. E aí vimos algumas áreas de triângulo. A área mais tranquila que vocês viram, né? A fórmula da área mais tranquila era justamente o quê? O produto da base pela altura, tudo pela metade. Só que nós vimos algumas fórmulas para calcular a área de triângulo. Vamos lembrar? Não custa nada recordar. Quando eu tinha os lados do meu triângulo, a gente apresentou para vocês a fórmula chamada fórmula de Heron, que era assim, ó, raiz, aí lembram? P que multiplica P menos um lado, P menos o outro lado, P menos o terceiro lado. Quem era P mesmo? O semiperímetro, a metade do perímetro. Vimos outra fórmula também, que às vezes o triângulo ele vem com um ângulo e os lados entre esse ângulo. Aí como que a gente utilizava? Ah, prof, lembrei, era o produto dos lados pelo seno do ângulo formado entre eles, tudo pela metade. E vimos outro triângulo também muito especial, não custa nada a gente lembrar. O nosso famoso triângulo que? Equilátero, onde a altura nós demonstramos usando Pitágoras, que era o lado, raiz de 3 sobre 2, e a área desse triângulo equilátero era o lado ao quadrado, raiz de 3, tudo sobre 4. Ok? Isso aqui é só para a gente retomar um pouquinho algumas das áreas que nós trabalhamos. Vou fazer agora um pouquinho de exercício. Olha a primeira questão. Qual é a área do retângulo? Aí você vai lá para mim assim, professora, o retângulo é um paralelogramo, então vai ser o produto da base pela altura. Ótimo. O retângulo tem 4 ângulos retos, um deles está aqui. E aí o que surge para mim então? Você vai perceber que surgiu nada mais, nada menos que um triângulozinho retângulo aqui, ó. Para eu poder fazer a área dessa figura, eu já sei que tem que achar a base e a altura. Ou seja, eu preciso encontrar o B e o H. Como que eu posso encontrar o B e o H nessa figura que eu acabei de construir, nesse triângulo verdinho que eu acabei de construir? Aí você fala, calma aí, professora, toda vez que a gente trabalha num triângulo retângulo, ângulo e lados envolvidos, a parte da matemática que a gente está estudando era justamente quem mesmo? A trigonometria. Perfeito! Vocês aprenderam 3 razões trigonométricas: a razão seno, a razão cosseno e a razão tangente. Beleza? E dos ângulos notáveis. Que ângulos notáveis que nós estudamos? 30, 45 e 60. Ok? Então vamos lá. Se eu olhar para esse triângulo retângulo, a minha hipotenusa é 4. O meu cateto oposto a 30 graus é o meu H.
E o meu cateto adjacente é justamente quem? O meu B. Aí você fala, opa, o que envolve cateto oposto e hipotenusa? Ah, é a razão seno, prof. Então, calma aí. O seno de 30 graus vai ser igual a H sobre 4. O seno de 30 na nossa tabelinha, a gente sabe que vale quanto? 1/2. Opa, então, na verdade, qual é o valor do meu H? 2. Eu preciso achar minha base B. O que envolve cateto adjacente e hipotenusa? É a segunda razão, prof. Razão cosseno. B sobre 4. A razão cosseno, na tabelinha de 30 graus, vamos ver como vai ser. Ó. Lembra? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, raiz de 3 sobre 2. Simplificando, cruz credo, o valor de B, então, é quanto? 2 raiz de 3. Então, calma aí, prof. Para eu achar a área do meu retângulo, é a minha base, 2 raiz de 3, vezes a minha altura, que é quanto? 2. Opa, então qual vai ser o valor da minha área desse retângulo? 4 raiz de 3, o quê? Metros quadrados. Tranquilo para todos? Perceberam que numa única questão, ó, numa questãozinha só, eu envolvo mais de uma habilidade. Você tinha que saber duas habilidades aqui, ó. Primeiro, as razões trigonométricas, certo? E também o quê? A área de um retângulo, de um paralelogramozinho, base vezes altura. Ok. Vamos para o segundo exercício. Agora é um losango. Eu viro para você e falo, calcule a área desse losango. Aí muitos de vocês vão falar para mim assim, professora, deixa eu pegar o pincel fino. A área do losango, prof, eu lembro, a gente acabou de revisar que é o produto das diagonais, tudo pela metade. Só que você está percebendo que não tem diagonal desenhada. Será que eu vou precisar encontrar as diagonais? Olha o que eu queria que você acompanhasse. Ó. Vou traçar a diagonal aqui, ó, essa diagonalzinha menor. Ok? Vocês concordam que se eu calcular a área desse triângulo, que é igualzinha à área do triângulo aí do lado, ó, deixa eu só pintar aqui para vocês, ó. Se eu calcular a área desse triângulozinho vermelho, que é a mesma área desse triângulozinho vermelho aqui, ó. Se eu calcular então uma dessa e multiplicar por 2, eu tenho justamente a área do meu losango? Aí você fala, é verdade, prof. Então, acompanha comigo. Vamos utilizar conhecimentos que a gente tem. Do losango, todos os lados são o quê? Congruentes. Então, se ali é 12, aqui também é 12, aqui também é 12 centímetros e aqui também é 12 centímetros. Beleza. O que eu sei de triângulo? Olhem para o triângulo da direita aqui, ó. Olhem para esse triângulo. A partir do momento que aqui é 12 e aqui é 12, eu sei que esse ângulo e esse ângulo são congruentes. É um triângulo isósceles. Aí eu te pergunto, se eu já tenho 60, me faltam 120. Para dividir ao meio, porque 12 e 12 são iguais os lados, você vai falar, calma aí, prof, vai ficar 60. Eita, poxa, então esse triângulo, ele não é só apenas isósceles, ele é mais do que isósceles, ele é um triângulo o quê? Equilátero. Eita, calma aí, a área de um triângulo equilátero a gente acabou de revisar, prof. É o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área de um triângulozinho equilátero vai ser 12 ao quadrado, raiz de 3, tudo sobre 4. 144, raiz de 3, tudo sobre 4. Beleza? Quando você divide, vamos botar aqui, ó, área do triângulo equilátero. Quando você divide 144 por 4, adivinha quanto dá? 36. O quê? Raiz de 3. Só que isso é a área de um triângulo vermelho. O losango são quantos triângulos vermelhos? 2. Então, quando eu fizer o dobro disso aqui, 72 raiz de 3, o quê? Centímetros quadrados. Tranquilo? Professora, mas se eu quisesse achar as diagonais, dividindo ao meio, aplicando seno, cosseno, tangente, poderia? Poderia também, galerinha. Mas é muito mais prático do que ficar buscando essa formulinha, você já perceber a existência, nesse caso, do triângulo equilátero. Vamos seguir? Mais uma questão agora, mais um quadriláterozinho. As bases de um trapézio retângulo medem 9 e 4. E um de seus ângulos mede 45, tá aqui, ó. Esse ângulozinho mede 45. Calcule sua área. Calma aí, prof. A área do trapézio, eu sei que é dar um beijão, mais um beijinho, quando? Hoje, às 2. Vocês concordam que eu já tenho as duas bases, ó. Eu tenho a base grande 9 e a base menor 4. Tá faltando achar justamente quem, então? A minha
altura. É o que eu estou precisando achar. Então, eu vou fazer algumas operaçõezinhas. Ó. Se aqui é 4, galerinha, esse lado também tem que ser 4. Como tudo era 9, então aqui tem que ser quanto? 5. Calma aí, prof. Para variar, estou caindo num triângulo retângulo. Para variar, vou ter que lembrar de uma coisa chamada o quê? Trigonometria. Vamos lá, 45 graus e aqui é 5. Posso usar trigonometria? Posso. Mas posso usar algo mais ainda importante. Como assim, prof? Se aqui é 90 graus, galera, faltariam 90 graus para completar os 180. Se aqui já é 45, aqui também tem que ser 45 para completar os 90. Eita, prof, então na verdade isso aqui é um triângulo retângulo o quê? Isósceles. Então você já sabe que o H tem que ser quanto? 5. Nossa, prof, não tinha pensado nisso. Eu ia usar, de repente, a tangente. Podia, ia chegar no mesmo resultado. Quer ver? Só para mostrar para quem não percebeu isso aqui que eu acabei de falar, você teria caído nessa situação aqui. Ó. Só para mostrar, não custa nada. Aqui é 5, aqui é H. Aí você ia falar para mim que isso aqui era Có e aqui era K. Aí você ia falar, então calma aí, tem que ser a tangente, prof. E a tangente ia ser H sobre 5. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Olha quanto que é o H. Do mesmo jeito, 5. Então, se você não tivesse percebido que ele era um triângulo isósceles, não tinha problema algum, porque você ia usar o quê? A trigonometria. E ia chegar no mesmo resultado. Tudo bem? Beleza? Ah, professor, então agora é só finalizar. A área vai ser, então, base maior, 9. Base menor, 4. H, que eu acabei de achar que é 5, tudo sobre 2. 9 e 4 dá quanto, galera? 13 vezes 5, tudo sobre 2. Tudo bem até aí? Estão comigo? Sim, prof. Então, a área vai ser justamente o quê? Quer multiplicar ou quer já dividir, galera? A gente pode dividir logo, vai dar 32,5. Ele falou qual era a unidade de medida? Não, então vamos botar assim, ó, U.A, para dizer que é a unidade de área. Beleza? Espero que essa aula tenha recapitulado um pouquinho, né, das áreas que nós trabalhamos, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.